No dia de hoje venho mostrar-vos um debate entre Ana Gomes e Miguel Corte Real. Miguel Corte Real, que é um grande amigo pessoal meu, teve aqui um debate com a doutora Ana Gomes e basicamente o debate andou em torno da presença do Chega no Tribunal Constitucional ou não. Deve ou não estar presente? Se sim, porquê? Se não, porquê? O que é que a dona Ana Gomes tem contra? E falou da extrema-direita, da inconstitucionalidade, da antidemocracia, aquelas coisas todas a que já estamos habituados, e levou aqui um bailinho da madeira, como se costuma dizer. E, portanto, vamos ouvir e fazer uns comentários. Depois de tantas críticas ao Tribunal Constitucional, porquê é que o Chega quer tanto indicar um nome? Antes disso eu tenho que dizer aqui uma coisa muito clara. Quando nós vemos aqui o Partido Socialista a falar de traição ao povo português, não deixa de ser irónico. Traição ao povo português foi o que fez a governação do Partido Socialista com José Sócrates, que roubou o povo português. Isso sim é traição em democracia. Traição em democracia foi o que fez o Partido Socialista em 2015, 2016, quando montou uma geringonça contra o que era a vontade dos portugueses. Isso sim é traição ao povo português. Portanto, é preciso muita lata hoje ao estar aqui a falar em traição ao povo português. O que nós hoje aqui estamos a falar não é do PS, nem do PSD, nem de ninguém decidir, nem tirar nada a ninguém. O que estamos aqui a falar são de lugares que são eleitos no Parlamento e que, portanto, são eleitos de acordo com o que foi a vontade dos portugueses. É isto que nós estamos aqui a falar. Eu percebo que custa para aqueles que viveram sempre deste sistema, que se alimentaram deste sistema, que nunca estiveram preocupados quando viram os seus partidos atrair os portugueses, agora vêm com estes gestos de moral. Antes de ouvirmos a segunda parte, dar nota de uma coisa. Eu tenho ouvido muitos comentários em relação à possibilidade do Chega indicar um nome para o Tribunal Constitucional e tenho notado que tem havido algum incómodo, nomeadamente por parte do Partido Socialista, com essa possibilidade, sabendo todos nós que o Partido Socialista neste momento, face ao número de deputados e tendo em consideração que são selecionados estes nomes com voto secreto em urna, segundo sei, e portanto têm que ser votados na Assembleia da República, estamos perante, porque não é por número de votos, é por deputados eleitos e, portanto, por número de deputados, o Partido Socialista tem menos legitimidade para estar, legitimidade política, para estar claro, e democrática para estar no Tribunal Constitucional do que o Chega. E, portanto, porque é que o Partido Socialista haveria de estar e o Chega não? Até porque, convenhamos, tem graça ouvir membros do Partido Socialista preocupados com a constitucionalidade de determinados posicionamentos do Chega ou não. A dona Ana Gomes até falou da saída da União Europeia, que enfim, a dona Ana Gomes diz que o Chega defendia em 2019. O Chega defendia e ainda defende, é muito crítico de algumas organizações internacionais e bem, e isso não é inconstitucional, até porque se levarmos em consideração que o PCP nunca gramou a União Europeia, e eu por acaso também não, diga-se de passagem, mas enfim, deixar já esta nota, o PCP não seria uma preocupação da dona Ana Gomes na altura da geringonça, nunca foi, nunca será, e portanto é importante levar isto em consideração e deixar-nos de coisas. O Chega tem todo o direito de ter um nome no Tribunal Constitucional. Eu acho que o Tribunal Constitucional não devia existir, pelo menos nestes moldes. Portanto, tinha que se arranjar outra coisa qualquer que não um Tribunal Constitucional, porque as nomeações políticas são evidentemente pagamentos de determinados favores e estas nomeações políticas evidentemente que vão acabar por moldar as decisões do Tribunal Constitucional. Nós vimos, por exemplo, que alguns juízes, em relação à lei dos estrangeiros, se não me falha a memória, disseram abertamente: não, meus amigos, isto não passa porque nós politicamente não gramamos isto. Eu relembro, por exemplo, uma história, e antes de passar à frente para a próxima parte, lembro-me do Manuel Monteiro dizer uma coisa muito interessante, que era o Dr. Mário Soares. Procurava saber quando é que determinados juízes do Tribunal Constitucional estavam de férias para pedir a apreciação de determinados diplomas. E, portanto, quem não lhe quer ser lobo não lhe veste a pele. Essa é que é a questão. E, portanto, os meus amigos têm que perceber isto. É um tribunal político, o Partido Socialista toda a vida compreendeu isso e ao dia de hoje não gosta do facto de ser um tribunal político, porque ser um tribunal político dá razão ao Chega, tendo em consideração que tem mais deputados do que o Partido Socialista, e isso é chato. E eu compreendo que seja chato, mas habituem-se. Estamos em novos tempos. Vamos ouvir a segunda parte. Vem dizer, por exemplo, uma coisa muito engraçada que desmascara totalmente o que é esta hipocrisia. Dizer o Chega um partido contra a União Europeia. O Chega não é um partido contra a União Europeia. Mas se isto fosse uma preocupação, como é que o PS meteu lá o PCP, que assim é que é um partido contra a União Europeia? Porque nós aqui vemos a total incoerência do Partido Socialista. Vimos também no início desta reportagem uma outra coisa, que é o Partido Socialista fazer uma birra total, dizer se não nos dão o que nós queremos, nós avisamos já que votamos contra o orçamento. Isto é uma birra.
Isto é uma birra. A democracia não se faz disto. Miguel, permita-me voltar então à minha questão. Quando o Chega se apresenta também como um partido antissistema, não é um paradoxo também querer indicar para o Tribunal Constitucional? O Chega não quer lugar para pôr lá um dos seus, como é tradição no Partido Socialista. Quer lugar para pôr alguém que possa verdadeiramente fazer e melhorar a vida dos portugueses. E o Chega tem esse direito, porque se os lugares são eleitos no Parlamento e o Parlamento elegeu e os portugueses é isto que querem. Portanto, o Chega quer que um Tribunal Constitucional possa ter uma maior representatividade, que possa ter verdadeiramente gente que esteja preocupada em defender o país, porque é isso que se espera nestes órgãos, é pessoas que estejam a defender o país. Eu acho piada a estes paradoxos. Eu acho que a jornalista e tantas outras pessoas não compreendem o que dizem quando afirmam que é um paradoxo o Chega querer estar nas principais instituições do Estado, tendo em consideração que é contra muitas delas ou que quer modificar algumas delas. Eu acho que as pessoas não compreendem que se o antissistema não quiser mudar as coisas pelas regras do jogo, só resta uma forma de mudar as coisas. Portanto, a não ser que os meus amigos estejam a sugerir que a mudança seja feita pela violência, têm que compreender que um partido antissistema muda as coisas por dentro. É evidente. É a única forma que há nas regras deste jogo democrático miserável. E, portanto, quando dizem, mas isso é um paradoxo, o Chega quer mudar e tem que estar então nos órgãos, mas afinal quer estar nos órgãos. Sim, porque só há duas formas na prática de mudar as coisas. Uma é pela violência, e eu não creio que estejam a sugerir isso, ou que compreendam sequer o que estão a sugerir, e a segunda, é evidente, é seguir as regras do jogo, que é o que o Chega faz, e tenta propor alterações. A Constituição permite a sua alteração. Portanto, a jornalista, quando faz esta pergunta, parece estar a sugerir que o Chega atue com meios marginais e violentos, já que, visto que são contra determinadas situações do Estado português e da organização política de Portugal, não podem estar dentro das instituições. Então a senhora jornalista quer que se faça o quê? Que se desista das mudanças ou que se vá para a violência? Porque não restam muito mais opções. Portanto, ou mudamos segundo as regras do jogo, ou tentamos mudar fora das regras do jogo. E eu, evidentemente, não queria de maneira nenhuma que houvesse violência política entre portugueses. Porque uns acreditam numa coisa e outros acreditam noutra. Se há regras e o Chega está a seguir para mudar as coisas, a senhora jornalista está-se a queixar do quê? E tal, não há um paradoxo. Então, mas vocês não gostam do Estado, mas querem estar lá dentro. Têm outra sugestão de mudança? Sou todo ouvidos. Eu não gostaria de ver os meus compatriotas numa guerra civil. E, portanto, têm outra sugestão que não seja assim? Se tiverem outra, sou todo ouvidos. Gostava de ouvir. Vamos ouvir a última parte. Agora, o que nós percebemos aqui é que o PS não quer defender o país. O PS quer defender o PS. E, portanto, dizer que vota contra um orçamento que não conhece só porque não lhe dá um lugar, isto demonstra o que é o PS. Mas deixe-me também perceber a perspectiva do Chega. Ao indicarem também um juiz para o Tribunal Constitucional, vai ser um juiz que aceita as regras constitucionais ou vai ser um juiz que quer implodir com o sistema? Vai ser um juiz que aceita as regras constitucionais. Agora, há aqui um grande engano. Também o PS, e aqui em especial também a doutora Ana Gomes, acham que são os donos da Constituição. E a Constituição tem uma coisa em particular, pode ser alterada. E, portanto, nós queremos que uma lei possa ser alterada, ou queremos que a Constituição possa ser alterada, não é um crime. É previsto, é possível. Aliás, nada, antes de ser alterado, é legal, não é? Ou seja, eu quero alterar uma coisa, e, portanto, tem que, dentro das regras democráticas que existem, propor a sua alteração. Basicamente foi isto. Eu gostava só de dar mais uma breve nota. As regras permitem mudança e acho interessante que pessoas que são altamente relativistas e que acreditam nesta ideia de que cada um tem a sua base moral, mas ao mesmo tempo são altamente dogmáticos em relação à Constituição, dizendo, não, os meus amigos não podem alterar os valores de Abril. Mas isso foi uma escolha arbitrária, porque, como sabem, não têm qualquer tipo de enraizamento nos vossos valores, porque tendencialmente nos vossos valores, falo da doutora Ana Gomes e de outros globalistas que acreditam, todos os estilos de vida e todas as opções de vida são válidas, guiem-se pelos valores que quiserem, mas a Constituição vai ser segundo os valores que eu defino. Porquê? É que se a minha amiga não tem qualquer tipo de enraizamento nos seus valores, os seus valores são apenas uma manifestação das suas preferências. E eu não quero saber das suas preferências, doutora Ana Gomes. E, portanto, esta Constituição tem que ser alterada, se calhar rasgada e fazer outra. Honestamente, é o que me apetece dizer, francamente. E sobre a saída da União Europeia, o Chega quer sair da União Europeia. Não quero. Isso é falso. Eu gostaria que a União Europeia acabasse, honestamente. Já o disse abertamente. Sou contra a União Europeia.
Não tenho nada contra acordos comerciais entre países que facilitem, enfim, a troca de mercadorias e de serviços, nada contra isso. Agora não quero uma organização supranacional a decidir politicamente se as vacas em Portugal, como diz o Dr. Sousa Lara, podem dar bufas ou não. Portanto, poupem-me um bocadinho, está bem? Não queremos saber das grandes alterações tecnológicas promovidas pela União Europeia, que são a tampa da garrafinha agarrada à garrafa. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. E, portanto, destruíram a nossa agricultura, estão a destruir as nossas pescas, impedem qualquer tipo de possibilidade de independência energética, porque agora, lá se lembraram, enfim, ao fim de não sei quantos anos, que talvez a energia nuclear fosse boa ideia, e, portanto, sim, esta União Europeia tem que acabar. Não tenho qualquer dúvida disso e já o deixei claro várias vezes neste canal. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.